turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essa oportunidade, estejam se dedicando a essas aulas. Acompanhem, tudo bem? E como primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações, tudo bem? E sempre que for possível, faça o print da tela, e aí você vai transpor essas informações para o seu caderno e você vai continuar os seus estudos. Show de bola? Vamos começar? Bom, nós estamos trabalhando um conteúdo do primeiro ano do ensino médio, chamado de funções inorgânicas. As funções inorgânicas, ou compostos inorgânicos, são os compostos ou substâncias que não vão apresentar o carbono como base, como substância, como átomo principal, ok? As substâncias inorgânicas, elas vão se dividir em grupos, que nós chamamos de funções. Funções, famílias ou grupos inorgânicos. São, basicamente, turma, 4 principais grupos das substâncias inorgânicas. Nós temos os ácidos, nós temos as bases, os sais e os óxidos. Bom, ácido. Ácido é toda substância que, quando dissolvida em água, segundo Arrhenius, vai liberar como único cátion, ou seja, partícula positiva, o hidrogênio, o cátion H+. Já as bases são todos os compostos que, quando dissolvidos em água, vai liberar como único ânion, ou seja, partícula negativa ou grupo negativo. O hidróxido ou hidroxila, OH-. Então, OH- como ânion, base. H+ como cátion, ácido. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre os sais. A aula de hoje ela tem como temática, como tema, os sais. Bom, o que nós vamos aprender sobre os sais nessa aula? Nós vamos apresentar essa função, esses compostos para vocês, e em seguida nós vamos para a sua definição, nomenclatura e a classificação, ou seja, a separação dos sais em grupos. Show de bola? Então vamos acompanhar. Bom, função química, eu já falei um pouco, é o conjunto de substâncias que vão apresentar algo em comum, uma característica em comum. Então, eu falei sobre os ácidos, falei sobre as bases. Bom, função química, conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes por possuírem semelhanças estruturais, né? Um grupo funcional, um grupo característico. Bom, com relação aos sais, olha só o que eu coloquei para vocês. Para muitas pessoas, a palavra sal ela está associada apenas ao conhecido sal de cozinha. E por esse motivo, relacionam sal à cor branca. No entanto, os sais podem ser encontrados em diferentes cores. Vamos lá, mais uma vez, turma, para deixar bem claro. Sais são um grupo de substâncias que vão apresentar uma característica em comum, que vamos já falar sobre essa característica. Então, quando se fala de sal, não necessariamente estamos nos referindo ao sal de cozinha, que mais na frente nós vamos chamá-lo de cloreto de sódio. Existem vários tipos de sais. E a cor branca, né, ela não é todo sal não é branco. Nós temos vários sais com colorações diferentes. E aqui na tela, olha só, o sulfato de cobre, ele vai ter a coloração azul, um azul bem intenso. O cloreto de níquel já vai ter uma coloração verde, observe na tela. O permanganato de potássio, a coloração o preto, uma coloração escura. O dicromato de potássio já vai apresentar a coloração vermelha. O carbonato de sódio é uma coloração branca, e aí nós temos um outro sal, né, com a mesma coloração branca. E o sulfato de ferro 3, um azul mais claro. Os fogos de artifício, né, só para
também contextualizar. Então, as diferentes cores se deve à pitada de substâncias diferentes. Por exemplo, se tiver o sulfato de cobre, então vai dar aquela coloração azul. O cobre ele tem essa característica. Se tiver o níquel, vai dar a coloração verde aos fogos de artifício. Show de bola? Então vamos continuar. Agora nós vamos para a definição de sais. Bom, segundo Arrhenius. Arrhenius é um químico sueco que ficou marcado pelos seus estudos referentes às substâncias inorgânicas. Então é dele a definição de ácidos, bases, sais. Então, para Arrhenius, um sal é toda substância que, em solução aquosa, ou seja, dissolvida em água, vai sofrer dissociação, a separação, porque é um composto iônico, então ele já vai apresentar cargas positivas e negativas, então vai haver apenas uma separação dessas cargas, liberando, olha só, importante agora, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então eu posso ter H+, mas obrigatoriamente um outro cátion. Eu posso ter também OH- na composição do sal, mas eu vou precisar também ter um outro grupo negativo, ok? Olha só, o nitrato de prata, AgNO3, dissolvido em água, então vai separar. Quem é o cátion? A prata, Ag+, e o ânion vai ser o grupo nitrato, o NO3, vai ser a partícula negativa. Já o sulfato de sódio, olha só na tela. Então, ele vai se dissociar em 2 átomos de sódio, 2 Na+, e um grupo negativo, que é o grupo sulfato, o SO4, 2-. Com isso, a gente pode chegar a um macete que nos permite a formulação da estrutura do sal, da fórmula iônica do sal. Então, nós sabemos que um sal ele é formado por um cátion, CX+, e por um ânion, que eu estou chamando aqui de AY-. Bom, conhecendo o cátion e conhecendo o ânion, a montagem da fórmula vai ser a inversão, ou seja, a carga do cátion, X+, vai ser o índice do grupo negativo. Lembrando que índice é aquele número que vai indicar a quantidade daquele átomo ou daquele grupo. Assim como, olha só, a carga do ânion, o Y-, será o índice do cátion, certo? Então, conhecendo o cátion, conhecendo o ânion, para a montagem da fórmula iônica, é só fazer a inversão das cargas. Então, a carga de um será o índice do outro. A carga de um será o índice do outro. Show de bola? Agora vamos para a nomenclatura. Nomenclatura são as regras para a gente nomear, dar nome a uma substância, ok? Na química, existem regras para a gente poder nomear as substâncias. E até porque, por meio do nome, a gente consegue, por exemplo, já logo identificar qual é a função. Se é um ácido, se é uma base, se é um sal, ok? Então, como fica a nomenclatura dos sais? A nomenclatura dos sais é obtida a partir da nomenclatura do ácido que originou, ou o ânion participante do sal, pela mudança de sufixos. Olha só, vamos observar para um ácido e para um ânion. Então, o sufixo do ácido, se for hídrico, para o ânion nós vamos trocar esse hídrico pelo eto. Se a terminação do ácido for ico, nós vamos trocar pela terminação ato. Ato será a terminação do ânion. Se se o sufixo do ácido for oso, esse oso eu vou trocar pela terminação ito, ok? Para determinar os nomes dos sais, pode-se utilizar o seguinte esquema. O nome do sal vai ser o nome do ânion,
mais o nome do cátion. Lembrando que esse nome do ânion, né, a terminação, ela foi trocada do ácido para o ânion. Vamos trabalhar alguns exemplos. Olha só aqui na tela. O ácido de origem, HCl, ácido clorídrico. Então, esse hídrico, olha só, eu vou trocar por eto na terminação do ânion. Então, vai ficar cloreto de sódio. NaCl, o cátion é o sódio. Ok? Então, cloreto de sódio. Troquei a terminação hídrico por eto. Cloreto de sódio. Se o ácido, por exemplo, de origem for o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, então eu vou pegar essa terminação ico, sulfúrico, termina em ico. E para o ânion vai ficar ato. Então, a nomenclatura do ânion será sulfato. Como eu tenho, olha só, o CaSO4, então o nome será sulfato de cálcio. Mais um exemplo, ó, o HNO2 é o ácido nitroso. Então, esse nitroso, oso, essa terminação oso, eu vou trocar pela terminação ito, no caso do ânion. Então, utilizando como exemplo o AlNO2, 3, então vai ficar nitrito, porque o NO2 de origem era o nitroso, troquei a terminação por ito. Nitrito, nitrito de alumínio. Então, a nomenclatura do sal vai ser o nome do ânion, que é a partícula negativa, de o nome do cátion, ok? Para isso, é importantíssimo essa tela. E aí eu faço a sugestão de você printar a tela, ok, turma? 1, 2, 3, faça um print. Nessa tela, nós temos a nomenclatura e exemplos dos ânions, mais dos cátions. Especialmente, eu quero destacar a parte dos ânions. E aí, com essa tela, a partir do momento que a gente começar a fazer diversos exercícios, essa nomenclatura, esses nomes, eles vão se tornar comuns, corriqueiro para vocês. Tudo bem? Então, por exemplo, identificar que o grupo PO4, ele é chamado de fosfato. Aqui, o grupo CN é chamado de cianeto, ele é conhecido como cianeto, ok? O BR é o brometo, F-, fluoreto. Então, é importantíssimo essa tabela de ânions, para poder a gente nomear corretamente os sais. Então, faço o print da tela, com isso a gente vai conseguir resolver os diversos exercícios. Agora, ainda falando da nomenclatura, vou trazer para vocês duas situações que podem aparecer a nível de Enem, a nível de UEMA. Por exemplo, primeira situação, determinação da fórmula a partir do nome do sal. Então, nós temos o nome do sal e como chegar à sua fórmula iônica. Então, como exemplo, carbonato de sódio. E aqui entra aquela dica anterior com relação à tabela de ânions. Carbonato. Quem é o carbonato? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer diversas questões sobre nomenclatura de sais, eu vou reconhecer que o carbonato é o grupo CO3, 2-. CO3, 2-. Sódio é o Na+. Então, eu vou pegar o cátion, vou iniciar pelo cátion, Na+, em seguida vou colocar o ânion, que é o grupo CO3, 2-. Para montar a fórmula, vamos fazer a inversão, ou seja, a carga de um passa a ser o índice do outro e vice-versa. Com isso, nós vamos chegar ao resultado, o Na2CO3. Então, o Na2CO3 é a fórmula iônica para a substância, para o sal, chamado de carbonato de sódio. Então, nós pegamos o nome e, a partir do nome, chegamos à sua fórmula iônica. E o contrário, também é possível. A partir da fórmula iônica, a gente chegar ao nome do sal.
Para isso, mais uma vez, é importante a gente ter em mente aquela tabela de ânions e conhecer também os nomes dos cátions, os nomes dos metais. Show? Então, como exemplo, o Fe2, SO4, 3. Antes de começar, só um parêntese. E falando de parêntese, observe que aqui no exemplo, nós temos o grupo SO4 entre parênteses. Então, SO4 entre parênteses, 3. O que significa, o que representa esse parêntese? Quer dizer que há uma repetição. Então, na verdade, nós temos 3 grupos SO4. 3 grupos SO4. Então, para não ficar assim repetido, vamos usar essa representação. Show de bola? Bom, quem é o cátion? É o ferro. Só que o ferro ele pode ser ferro 2 ou ferro 3, ou seja, ferro com carga mais 2 ou com carga mais 3. Nesse caso, é o ferro 3. E o SO4, observando a tabela de ânion, ele é o grupo sulfato. Então, o nome vai ficar o nome do ânion de o nome do cátion. O nome do ânion, sulfato, e o nome do cátion, ferro. Só que nesse caso é o ferro 3. Sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. Férrico é quando essa terminação ico é quando nós temos o cátion com maior carga nuclear. O menor, se a gente tivesse o contrário, fosse ferro 2, seria ferroso. Eu teria uma carga menor. Então, sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. Show de bola? Bom, e a classificação dos sais? Como que os sais se dividem? Nós temos um sal neutro. O sal neutro é um sal cujo cátion não possui hidrogênio ionizável e também não possui o ânion OH-. Ele não apresenta nenhum grupo OH+, e nenhum grupo OH-. Com isso, quando esse sal ele for dissolvido em água, solução aquosa, o meio não ficará nem ácido e nem básico. Então, nós temos um meio neutro. Como exemplo, trouxe para vocês o NaCl, o cloreto de sódio, e o BaSO4. Qual o nome dele? Sulfato de bário. Show de bola? Mas podemos ter um sal ácido ou hidrogênio sal. O nome já está dizendo, já explica, Um sal ácido, ele vai apresentar na sua estrutura um hidrogênio ionizável, que pode ser liberado em solução aquosa, tornando essa solução uma solução ácida. Como exemplo, nós temos o NaHCO3, o carbonato ácido de sódio, ou, popularmente, o bicarbonato de sódio, certo? O bicarbonato ele vai apresentar uma propriedade ácida, porque ele vai liberar hidrogênio. Bom, se nós temos um sal ácido, podemos ter, logicamente, um sal básico. E aí ele vai, em solução aquosa, ele vai liberar o grupo OH-. Então, ele vai ter na sua estrutura hidroxila, que vai ser liberado em solução aquosa. Como exemplo, o CaOHCl, o cloreto básico de cálcio. Mas outros tipos de sais. Um sal hidratado. Um sal hidratado ele vai apresentar água no seu retículo cristalino, ou seja, na sua estrutura. Ele vai apresentar moléculas de água. E aqui nós temos na tela, por exemplo, dois exemplos. Além deles, e finalizando, nós temos um sal duplo ou misto. É um sal que apresenta 2 cátions diferentes ou 2 ânions diferentes. Por exemplo, o NaLiSO4 é o sulfato de sódio e lítio. Nós temos 2 cátions, o sódio e o lítio. E já no próximo exemplo, nós vamos ter 2 ânions. É o fluoreto, o F-, e o grupo nitrato, o NO3. Então, um sal duplo, sal misto, ele vai apresentar ou 2 cátions ou 2 ânions. Show de bola, turma? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!